Olá pessoal, tudo bem? Sou o Caio Carinhena, ortodontista, trabalho com ortodontia autoligada e gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho do nosso trabalho, daquilo que nós realizamos no dia a dia na nossa clínica. O caso de hoje é um caso muito bacana, é um caso que traz pra gente um pouquinho da nossa realidade da ortodontia autoligada, de tratamentos mais complexos, tratamentos onde nós temos uma dificuldade grande em mecânica. Essa paciente, uma paciente adulta, ela nos procurou, ela tinha uma classe 2 esquelética, problemas mandibulares, ela não queria tratar com cirurgia ortognática, ela foi enfática em relação a isso, apesar de ser o diagnóstico mais adequado naquela situação, e nós fizemos duas outras propostas. Uma das propostas seria trabalhar com ortodontia autoligada, associando um propulsor mandibular, ou Forceps ou PowerScope, um propulsor que poderia fazer um avanço dentoalveolar inferior. Não teríamos modificações de uma forma significativa, esquelética, porém conseguiríamos fazer uma modificação dentoalveolar, trazendo de uma classe 2 completa, o máximo possível numa classe 1. Uma outra hipótese era uma hipótese de elástico pesado. A paciente acabou optando por elásticos pesados e vamos ver um pouquinho daquilo que nós conseguimos de resultado com essa ortodontia. Iniciando a apresentação de mais um caso clínico, nós temos as fotos intrabucais da paciente. Observe que a paciente tem uma classe 2 dentária de 7 milímetros, tanto do lado direito como também do lado esquerdo. A paciente possui uma grande sobremordida na região anterior, os dentes superiores estão sobrepondo quase totalmente os dentes inferiores. Observe que tem um ligeiro apinhamento na região superior, um ligeiro apinhamento na região inferior. Os dentes superiores, os incisivos, estão levemente retroinclinados, com isso diminuindo de uma forma significativa o nosso overjet. Numa análise de posicionamento dentário em relação ao ausente gengival, observe que os laterais estão mais altos do que os centrais. Nós temos que ter no nosso conceito, os centrais meio milímetro mais alto do que o lateral. Só que nessa paciente eu não posso pensar em grandes intrusões superiores. Se eu acabo intruindo de uma forma demasiada os dentes superiores, eu crio uma curva invertida de sorriso. Nós devemos priorizar a estética rosa com a estética branca, arrumando sim o dente gengival, deixando mais harmônico, porém não perdendo a curvatura de sorriso. Nós vamos trabalhar com essa paciente então com movimentos mais de intrusão dos dentes inferiores. Observe em detalhe a classe 2 completa do nosso molar, do lado direito, E o importante é nós enfatizarmos como que funciona a dinâmica de distalização dos dentes superiores ou mesialização dos dentes inferiores. Quando eu aplico uma força com elástico, essa força do elástico ela transcende pelos pontos de contato. Então é importante eu entender a quantidade de força que eu devo exercer para fazer movimentos de distalizações ou movimentos de mesializações inferiores. Observe, quando eu faço uma força mais leve, em torno de 120 gramas, eu terei movimentos mais de distalização inferior. Quando eu faço essa distalização, eu não me preocupo com a questão da sobremordida, porque a força vai estar localizada do canino para trás. Como os dentes não estão amarrados, não estão ligados com os elásticos, não acontece aquele fenômeno de ter um aprofundamento da mordida. Então eu não me preocupo com essa questão. Se eu quero um movimento combinado, tanto a parte inferior indo para frente, mesializando, e a parte superior distalizando, eu trabalho com um nível de força aproximado de 180 gramas. Com isso eu terei distalização superior e também eu terei mesialização inferior. Caso eu opte por fazer movimentos mais dentoalveolares, de mesialização inferior, eu tenho que fazer um nível de força acima de 250 gramas. Se eu quero distalizações, repetindo, e mesialização inferior, eu trabalho com um nível de força aproximadamente de 180 gramas.
O nosso protocolo de sobremordida segue aquilo que nós mostramos para vocês em nosso livro, o livro que foi publicado pela editora Napoleão. Ele traz o nome de ortodontia autoligada, mecânicas contemporâneas do sistema autoligado passivo, protocolos de tratamento. Temos todos os protocolos, protocolo classe 1, classe 2, classe 3, sobremordida e assim por diante. Neste caso, iremos trabalhar com o protocolo de sobremordida. Iremos ficar com um fio na primeira fase 14 cunite, esse fio ficará por 2 meses. Iniciando a segunda fase com um fio 14 por 25 cunite, tanto superior e inferior. Neste momento já entra com mecânicas de elástico mais pesados, acima de 250 gramas. Como eu quero fazer um avanço dentro do alveolar inferior, o segundo fio da segunda fase, eu trabalho no arco superior com 19 por 25 TMA. Promovendo um pouquinho de expansão, facilitando a minha mesalização dos dentes inferiores. Já no arco inferior, o meu segundo fio de escolha será o 17 por 25 reverso Nitinol. Eu quero fazer um pouco de reversão dessa curva de SPI, eu quero intruir um pouco os dentes inferiores para facilitar a correção da sobremordida. Na terceira fase, eu trabalho com os arcos diagramados. Superior será um fio 19 por 25 de aço diagramado. E no inferior, como eu utilizei a curva reversa na segunda fase, também eu trabalho com um 17 por 25 reverso, porém de aço diagramado. Na quarta fase, entramos com detalhes de acabamento. Os acessórios escolhidos na primeira fase, elástico classe 2, longo, do molar inferior ao canino superior. O elástico de escolha será um 5,16 médio, com 180 gramas. Neste momento, eu vou permitir que tenha um pouquinho de distalização e um pouquinho de mesalização inferior. Entrando na segunda fase, eu trabalho com elástico classe 2 longo, porém, neste momento, pesado. Esse elástico pode ser 1/4 pesado ou 5,16 pesado. O importante é nós mensurarmos o nível de força acima de 250 gramas. O nosso bite para desoclusão inicialmente será posterior e já na segunda fase, como eu quero fazer um pouquinho de avanço da região inferior, eu posso modificar para a região anterior, tendo um pouquinho sim de extrusão posterior e corrigindo sim a sobremordida. Aqui está o aparelho montado, é um sistema autoligado passivo. Estou utilizando um elástico de classe 2 longo, sendo do molar ao canino, com um nível de força de 180 gramas. Existe um bite posterior, o fio de escolha é um fio 14 cunite. Nós vamos trabalhar mais ou menos nesta fase, em torno de 2 meses, com este nível de força, já alinhando, nivelando os nossos dentes, preparando para os arcos da segunda fase. Observe, na segunda fase, mais ou menos 8 meses em 4 visitas, estamos com os fios 14 por 25, 6 meses de terapia na segunda fase, usando elásticos pesados. Nós temos a paciente entrando praticamente em classe 1 do lado esquerdo e estando em classe 1 do lado direito. Neste momento eu refino um pouco meu nivelamento, alinhamento, as minhas expressões de torque. Iremos trabalhar com o segundo fio da segunda fase, no superior 19 por 25 de TMA e no inferior os fios reversos 17 por 25 reverso inferior de Nitinol. Aqui já mostrando para vocês a finalização da paciente. Nós temos uma melhora do zênite gengival, uma melhora significativa da sobremordida e uma correção completa da classe 2 dentária, saindo de 7 milímetros de classe 2 para uma classe 1, O molar está muito bem posicionado, tanto do lado direito como também do lado esquerdo. Para os colegas interessados em mais informações, vocês podem nos procurar por e-mail, mandar uma mensagem para a gente nos nossos canais no YouTube ou no Facebook. Nós temos os nossos cursos de formação em ortodontia autoligada. E aí, pessoal, gostaram? Eu espero que sim. Não deixe de acompanhar nossos casos clínicos, não deixe de acompanhar nosso canal.
Eu espero o contato de vocês e até a próxima. O meu muito obrigado.